Imagine esta cena. Um restaurante cheio, barulho de talheres, conversas cruzadas, luzes brancas refletindo em taças de vinho. De repente, um homem se levanta, caminha até o centro, se ajoelha. Um anel de diamantes brilha sob a luz artificial. Todo mundo fica em silêncio. Ele recita um discurso que ensaiou durante semanas, talvez meses. Fala de amor eterno, de promessas, de um futuro juntos. Ela leva as mãos à boca, chora. Diz que sim. O restaurante inteiro irrompe em aplausos. Estranhos gravando com o celular, sorrisos, aprovação coletiva. À primeira vista, parece o momento mais puro do amor moderno. É isso que nos dizem que estamos vendo. Romance em sua forma mais elevada. A prova definitiva de que o amor vence a tudo. De que as emoções mandam e a lógica se cala. De que o coração guia e a carteira obedece. Mas pare um segundo. Olhe a cena outra vez, sem a música de fundo, sem os filmes românticos na cabeça. E se o que você está presenciando não é uma vitória do amor, mas algo muito diferente? E se não é um ato de devoção, mas uma demonstração de medo? E se esse joelho no chão não simboliza entrega, mas insegurança? O incômodo começa bem aí, porque ninguém aplaude uma farsa. Ninguém celebra algo que questiona tudo o que se acredita sobre os relacionamentos. No entanto, e se este ritual tão normalizado é uma das maiores farsas sociais que aceitamos sem pensar? E se esse gesto não foi projetado para fazê-la feliz, mas para tranquilizá-lo? Para convencê-lo de que é suficiente, de que merece ser escolhido, de que, pagando o preço adequado, pode assegurar amor, atenção e validação. Desde pequenos nos ensinam a reconhecer esta cena como o ideal. Dizem-nos que é assim que o amor funciona, que é assim que deve ser sentido, que se um homem não está disposto a fazê-lo, algo está errado com ele. E que se uma mulher não o recebe com emoção, algo está errado com ela. Mas quase ninguém pergunta por que este ritual existe, quem o desenhou e, acima de tudo, a quem realmente beneficia. Hoje vamos começar a desmistificar essa imagem. Não a partir do ódio, nem do ressentimento, mas a partir de uma pergunta incômoda que muitos evitam formular. Por que no jogo do desejo moderno, os homens parecem sempre pagar o preço mais alto? Por que o amor se tornou uma atuação constante? E o que acontece quando confundimos romance com valor pessoal? O que você vai ouvir pode incomodar, provocar rejeição ou abrir um debate que muitos preferem evitar. Mas se algo disso ressoa com você, merece ser explorado até o fim. Porque talvez o problema não seja o amor, mas a história que nos contaram sobre ele. Desde décadas, a mesma história se repete uma e outra vez. No cinema, na música, nos anúncios, em cada data marcada em vermelho no calendário. A mensagem é sempre a mesma, embora mudem os rostos e os cenários. O romance consiste em fazer uma mulher se sentir especial, em surpreendê-la, em gastar dinheiro, tempo e energia para demonstrar devoção. Flores, bombons, jantares à luz de velas, viagens improvisadas, presentes que não são pedidos, mas são esperados. Tudo envolto em uma narrativa emocional que parece inquestionável. Esta ideia está tão profundamente incrustada na cultura que desafiá-la soa quase a sacrilégio. Questionar o romance moderno é visto como algo frio, egoísta ou até perigoso. Como se colocá-lo em dúvida significasse ser contra o amor em si. Mas aqui aparece uma verdade que raramente é dita em voz alta. O romance, tal como o conhecemos hoje, não foi criado para as mulheres. Nunca foi. O romance é uma atuação cuidadosamente construída. Um teatro social desenhado por homens e para homens, com o objetivo de resolver um problema masculino que existe desde o início da civilização. Basta entrar em uma joalheria no Dia dos Namorados para ver isso com clareza. Homens nervosos olhando preços, suando enquanto calculam parcelas, perguntando se o anel é grande o suficiente, brilhante o suficiente, caro o suficiente para impressioná-la.
Eles não estão comprando prazer para ela. Estão comprando alívio para si mesmos. Nesse cenário, a mulher não é realmente a cliente, é o objeto da transação. A troca real ocorre entre o homem e seu próprio sentimento de insuficiência. O romance se torna assim uma solução cara para um medo básico. O medo de não ser suficiente. O medo de não ser escolhido. O medo de ficar de fora. A cultura conseguiu convencer milhões de homens de que o amor precisa de um recibo, de que os sentimentos devem vir acompanhados de uma prova material para serem críveis. Filmes românticos, canções de amor e campanhas publicitárias repetem o mesmo roteiro até convertê-lo em norma. O homem demonstra, a mulher avalia, ele investe, ela decide, e quanto maior o investimento, maior parece ser o valor do homem. Não porque seja mais compatível, mais estável ou mais autêntico, mas porque está disposto a sacrificar mais. Este relato não só molda o comportamento, como também molda a identidade. Muitos homens aprendem a medir seu valor não pelo que são, mas pelo que oferecem. E muitas mulheres aprendem a esperar esse oferecimento como uma prova natural de interesse. Ninguém para perguntar se este sistema é saudável, equilibrado ou mesmo necessário. Simplesmente se aceita, se reproduz e se celebra. Mas antes de entender como essa estrutura chegou a dominar os relacionamentos modernos, é preciso retroceder muito mais. Porque o romance não nasceu como uma expressão espontânea do amor, mas como uma resposta desesperada a um problema muito antigo. Para entender por que o romance teve que ser inventado, primeiro é preciso olhar como funcionavam as relações humanas antes que ele existisse. Durante a maior parte da história, o acesso às mulheres mais desejadas seguia uma lógica simples e brutal. O poder atraía opções, e as opções davam liberdade de escolha. Não havia discursos emotivos nem grandes gestos simbólicos. Havia fatos. Quem podia oferecer proteção, recursos e status não precisava convencer ninguém. Os homens poderosos, reis, guerreiros, comerciantes ricos, proprietários de terras, não cortejavam. Eram escolhidos. Em um mundo onde o inverno podia significar a morte e um inimigo podia destruir tudo da noite para o dia. A segurança não era um luxo emocional, era uma necessidade vital. O homem capaz de garanti-la não estava sendo romântico. Estava fazendo uma oferta prática que poucas pessoas racionais recusariam. Um exemplo extremo ajuda a ver isso com clareza. O rei Salomão, segundo os relatos históricos e religiosos, manteve 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Não era amor, não era romance, era distribuição de recursos. Salomão podia oferecer palácios, servos, segurança, luxo e o máximo símbolo de status de seu tempo. Ser escolhida pelo homem mais rico, sábio e poderoso do reino. Cada uma dessas mulheres obtinha uma vida que nenhum homem comum podia igualar. Agora imagine a cena do outro lado. 1000 mulheres desaparecem do mercado. Sobram 999 homens observando como as mais desejadas partem. Você não tem palácio, não tem exércitos, não tem cofres de ouro. Você é agricultor, artesão, comerciante com uma pequena loja. O que você oferece que possa competir com uma coroa? Esta não era uma situação exclusiva de uma cultura ou uma época. Era um padrão universal. Em todas as civilizações, aconteceu o mesmo. Os homens com poder acumulavam as mulheres mais desejadas. Os homens comuns competiam pelo que restava. O mercado sexual funcionava com regras econômicas puras, e a maioria ficava fora dos níveis mais altos. Não havia igualdade de oportunidades nem promessas emocionais que mudassem esse fato. Aqui aparece o problema central. O que faz um homem sem poder, quando não pode competir em recursos? Como consegue ser escolhido quando não tem nada comparável para oferecer? Durante séculos, a resposta foi simples e cruel. Não consegue. Mas em algum ponto da história,
Essa realidade começou a ser insuportável para muitos homens. E é precisamente nesse momento, quando a força e o dinheiro já não bastavam para todos, que surge uma ideia revolucionária que mudaria para sempre as regras do desejo. Em algum lugar das cortes medievais do sul da França, começou a tomar forma uma ideia perigosa. Uma ideia que não nasceu do amor, mas da necessidade. Se você não podia competir com castelos, exércitos ou cofres de ouro, talvez pudesse competir com algo diferente. Se não podia oferecer poder, talvez pudesse oferecer emoção. Se não podia prometer segurança material, talvez pudesse prometer devoção. Assim apareceram os trovadores e os cavaleiros idealizados. Homens que escreviam poemas, cantavam serenatas, juravam lealdade eterna e colocavam a mulher em um pedestal quase sagrado. Não estavam criando do romance para beneficiar as mulheres. Estavam criando-o para salvar a si mesmos. Para encontrar uma via alternativa de acesso em um sistema onde o poder real já estava monopolizado. O romance foi a resposta a uma pergunta impossível. Como você convence alguém a escolher menos quando poderia escolher mais? A genialidade dessa estratégia não esteve em sua sinceridade, mas em sua narrativa. Em vez de admitir que o romance era um prêmio de consolação para quem não podia competir em recursos, a história foi reescrita por completo. De repente, o homem pobre em bens, mas rico em sentimentos, tornou-se o herói. O homem poderoso, prático e direto passou a ser retratado como frio, insensível ou incapaz de amar de verdade. Essa mudança não foi acidental. Foi marketing social, uma redefinição das regras do jogo. O romance criou um novo tabuleiro, com novas regras e novos critérios de vitória. Já não ganhava quem podia oferecer mais segurança, mas quem estava disposto a demonstrar mais sacrifício emocional. Já não importava tanto o que você tinha, mas o quanto estava disposto a entregar. Dessa forma, milhares de homens que antes não tinham nenhuma opção, obtiveram pelo menos uma oportunidade. Não porque o sistema se tornou justo, mas porque se tornou mais complexo. O preço deixou de ser apenas material e passou a ser psicológico. Atenção constante, gestos grandiloquentes, promessas intermináveis. O amor transformou-se em uma atuação contínua, onde o homem devia provar uma e outra vez que merecia ser escolhido. E o mais importante é isto: uma vez instaurada, essa lógica não parou na Idade Média. Evoluiu, refinou-se, adaptou-se a cada época. O que começou como poesia e canções acabou se convertendo em jantares caros, presentes, viagens e símbolos cada vez mais custosos. O romance deixou de ser uma linguagem e passou a ser uma moeda. A partir daqui, as relações já não se baseariam apenas em atração ou compatibilidade, mas em intercâmbio. Um intercâmbio constante que definiria a dinâmica moderna entre homens e mulheres. Para entender até que ponto este sistema domina hoje nossas vidas, é preciso observar como o romance funciona como uma economia em si mesma. No coração do romance moderno, existe uma regra econômica que quase ninguém formula em voz alta, mas que todos aprendem a obedecer. Os homens pagam, as mulheres recebem. A moeda nem sempre é dinheiro, embora o dinheiro ocupe um lugar central. Às vezes é tempo, atenção, energia emocional, planejamento constante e uma disponibilidade quase ilimitada. Mas o princípio não muda. O acesso é trocado por investimento. Observe como se desenvolve um relacionamento típico desde o início. Ele propõe o encontro. Ele escolhe o lugar. Ele paga a conta. Ele lembra as datas importantes, organiza surpresas, compra presentes, planeja viagens. Investe horas pensando no que ela gosta, o que a fará sorrir, que gesto demonstrará melhor seu interesse. Ela recebe esse investimento e, em troca, concede-lhe continuidade. Sua presença, sua atenção, sua aprovação. Com o tempo, esse intercâmbio se normaliza até se tornar invisível. O homem aprende que seu valor dentro do relacionamento está ligado ao seu desempenho.
Se ele parar de produzir gestos românticos, se esquecer um aniversário, se sugerir dividir despesas ou reduzir a intensidade, descobrirá rapidamente que o acesso era condicional. Não porque tenha feito algo errado, mas porque deixou de cumprir seu papel. As mulheres, por sua vez, são educadas para avaliar os homens em função de sua disposição a investir sem garantias. O homem que hesita diante de um presente caro, que propõe planos simples ou que questiona o custo de certos rituais, é rotulado como pouco romântico, pouco comprometido ou imaturo. Não se analisa seu caráter, sua compatibilidade ou sua estabilidade emocional. Avalia-se sua vontade de pagar o preço. Assim se cria um mercado competitivo onde os homens disputam entre si, oferecendo níveis cada vez mais altos de investimento pelo mesmo acesso básico que gerações anteriores obtinham sem essa coreografia constante. Não se trata de conexão real, mas de capacidade de sustentar o gasto. O romance se converte em uma prova contínua de solvência emocional e material. O mais inquietante é que este sistema não surge de forma natural. É o resultado de décadas de programação cultural. Filmes, canções e relatos românticos ensinam a ambos os sexos como devem se comportar. Ele persegue, planeja e demonstra. Ela seleciona, aceita ou rejeita. Ele prova seu valor com ações. Ela prova o seu com seletividade. Este quadro transforma a atração humana em uma audição permanente. O homem atua, a mulher julga. Quem se recusa a participar é descartado. O que participa muito cedo é visto como fraco. E em meio a este teatro, a compatibilidade real fica relegada a um segundo plano. O romance moderno, longe de unir, organiza o desejo como uma transação contínua. E quando um relacionamento se baseia em pagamentos constantes, o próximo passo é inevitável. Alguém começa a controlar o acesso. Alguém administra a escassez. E é aí que o jogo se torna verdadeiramente manipulador. Aqui é onde a psicologia do romance se torna verdadeiramente manipuladora. O sistema cria escassez onde não deveria existir. Afeto básico, companhia, proximidade física, atenção humana. Elementos que em condições normais fluiriam de maneira natural entre pessoas compatíveis, transformam-se em bens premium, que devem ser conquistados mediante demonstrações cada vez mais elaboradas de dedicação. A mulher passa a ser a guardiã do acesso. O homem, o aspirante que espera ser admitido. Essa dinâmica não aparece por acaso. É construída e reforçada por um relato cultural que atribui papéis claros. O homem deve perseguir, planejar, pagar e surpreender. A mulher deve avaliar, selecionar, aceitar ou rejeitar. Ele demonstra seu valor investindo. Ela demonstra o seu sendo seletiva. Ele corre. Ela decide. A atração deixa de ser um intercâmbio espontâneo e se converte em uma audição permanente. O problema não é só o desequilíbrio, mas a escalada. Cada gesto romântico estabelece um novo padrão que outros homens sentem a pressão de igualar ou superar. Se um organiza uma escapada de fim de semana, os demais ficam obrigados a fazer algo similar. Se um compra um anel maior, eleva o nível para todos. O romance se converte em uma corrida armamentista de gestos, onde ninguém ganha realmente. As redes sociais amplificam esse fenômeno. As relações privadas transformam-se em exibições públicas. Aniversários, viagens, presentes e surpresas convertem-se em conteúdo. Cada publicação atua como um marcador invisível que compara uns casais com outros. O que antes era íntimo agora é mensurável. E o que é mensurável se converte em competição. O irônico é que essa escalada não satisfaz nenhuma das duas partes. Muitas mulheres não desejam necessariamente gestos mais caros, mas conexão autêntica. Muitos homens não querem gastar suas economias em símbolos, mas ser valorizados pelo que são. Mas o sistema não permite retroceder sem consequências. O homem que propõe reduzir o gasto é acusado de se acomodar.
A mulher que afirma não precisar desses gestos costuma ser questionada, porque a narrativa cultural insiste em que todas desejam ser mimadas. Assim se cria uma armadilha. Nenhum pode dar um passo atrás sem parecer menos comprometido. O romance deixa de ser uma expressão de desejo e se converte em uma obrigação, um contrato implícito onde o descumprimento é castigado com perda de interesse, tensão ou rejeição. O homem aprende que deve manter o ritmo para não ficar de fora. A mulher aprende que seu poder reside em administrar o acesso. Neste ponto, a pergunta se torna inevitável. Se o romance exige cada vez mais investimento, realmente é o que as mulheres preferem? Ou é simplesmente o que aprenderam a dizer que preferem? Para responder a isso, é preciso olhar menos o que se declara e mais o que se escolhe quando as decisões importam de verdade. Aqui é onde tudo se torna incômodo, porque existe uma diferença profunda entre o que se diz e o que se escolhe quando as decisões têm consequências reais. Durante anos, tem-se repetido que as mulheres preferem o homem romântico, sensível, expressivo, disposto a dar tudo por amor, que os sentimentos pesam mais que a estabilidade, que escolher segurança acima de emoção é superficial. Mas observar as palavras não basta. É preciso observar os comportamentos. Quando se apresentam duas opções claras, o contraste revela muito. Por um lado, o homem romântico que escreve mensagens longas planeja gestos constantes, mas vive no limite, sem estabilidade nem direção. Por outro, o homem menos expressivo, menos teatral, mas com competência, recursos e capacidade de oferecer uma vida sólida. No momento de escolher para algo sério, a grande maioria não hesita. A escolha costuma inclinar-se para quem pode sustentar um projeto de vida, não para quem oferece mais demonstrações emocionais. O homem romântico pode captar atenção, pode despertar ilusão temporária, pode até gerar afeto genuíno. Mas quando chegam as decisões importantes, convivência, filhos, estabilidade, status, a balança se move. E aí aparece a ironia cruel do sistema. Muitos homens investem enormes recursos aprendendo a ser românticos porque acreditam que isso é o que se espera deles. Apenas para descobrir que o romance, por si só, raramente assegura compromisso a longo prazo. A promessa implícita do sistema é clara. Se você investir o suficiente, se demonstrar o suficiente, se sacrificar o suficiente, será recompensado com amor duradouro. A realidade mostra algo distinto. O valor prático continua pesando mais que a atuação romântica quando se trata de escolhas reais. E debaixo de toda a narrativa cultural, aparece uma verdade biológica que não mudou em milhares de anos. As mulheres continuam se sentindo atraídas por sinais de competência, capacidade e segurança. Os homens continuam respondendo a sinais de juventude, saúde e atratividade. O romance tenta reescrever essas preferências mediante histórias sobre o que deveríamos querer, não sobre o que realmente queremos. Ensina aos homens que podem substituir valor prático por esforço emocional. Ensina às mulheres que deveriam priorizar sentimentos sobre estabilidade. Mas a biologia não negocia com a cultura. Uma mulher pode apreciar intelectualmente um gesto romântico e, ao mesmo tempo, perder atração porque percebe falta de solidez. Um homem pode realizar rituais românticos esperando despertar desejo autêntico e, no fundo, sentir ressentimento pela natureza transacional do intercâmbio. Assim se criam relações baseadas em desempenho, não em atração genuína. Ambos acabam interpretando papéis que não refletem o que realmente desejam. Ele atua para ser escolhido. Ela responde segundo o que se espera dela. E quando a magia não aparece, quando o vazio se torna evidente, ninguém entende por quê. O problema não é a falta de esforço. É o choque constante entre o que nos ensinaram a valorizar e o que realmente nos move. Para compreender as consequências deste choque e o que provoca nos relacionamentos a longo prazo, é preciso seguir um passo mais. Porque o romance não só distorce a atração,
também redefine o poder dentro do casal. Quando o romance se torna a base de um relacionamento, o equilíbrio de poder muda sem que ninguém o anuncie. Cada gesto, cada presente, cada sacrifício estabelece um padrão silencioso. O homem aprende que seu valor é condicional. Depende de sua capacidade para continuar oferecendo, para continuar demonstrando, para nunca baixar o nível. A mulher aprende que sua posição é a de ser desejada, avaliada e protegida da necessidade de demonstrar o mesmo. A curto prazo, isso pode parecer lisonjeiro. A longo prazo, cria tensão, ansiedade e uma sensação constante de estar à prova. O homem vive com a pressão de não falhar. Sabe que se deixar de atuar, se relaxar, se priorizar suas próprias necessidades, algo pode se romper. O amor deixa de se sentir livre e começa a se sentir como uma obrigação. A mulher, por sua vez, pode começar a se perguntar se é querida por quem é ou pelo que representa dentro deste sistema. Se o afeto que recebe nasce de uma conexão real ou do medo do outro de perdê-la. O romance, tal como é praticado hoje, não cria igualdade. Institucionaliza a desigualdade. Um oferece, o outro administra. Um persegue, o outro decide. E quando um relacionamento é construído sobre essa base, a intimidade autêntica se debilita. Tudo se torna atuação. Cada gesto tem um propósito. Cada detalhe vem acompanhado de uma expectativa. A espontaneidade desaparece, substituída por rituais que devem ser cumpridos para manter a estabilidade. O mais trágico é que este sistema impede a muitas pessoas descobrir o que querem realmente. Os homens aprendem a desejar o que acreditam que as mulheres esperam. As mulheres aprendem a esperar o que a cultura lhes diz que deveriam querer. Ambos vivem dentro de um roteiro que ninguém escreveu para seu bem-estar, mas que todos repetem. Cumprem-se marcos, trocam-se símbolos, seguem-se regras, e ainda assim resta uma sensação persistente de vazio. Sair deste jogo não significa rejeitar o afeto, o cuidado ou a celebração. Significa permitir que surjam de forma natural, não como pagamento nem como prova. Significa relacionamentos onde o valor não se mede pelo sacrifício constante, mas pela compatibilidade, o respeito mútuo e a contribuição real de ambas as partes. Onde ninguém tem que atuar para merecer ser querido. O sistema romântico promete que se você pagar o suficiente, se esforçar o suficiente, se adaptar o suficiente, o amor chegará. Mas a verdade é outra. A atração autêntica não se compra, não se negocia e não se ganha mediante atuações. Surge quando duas pessoas deixam de interpretar papéis e começam a se mostrar como são. Agora a pergunta fica em suas mãos. Você acredita que o romance moderno aproxima as pessoas ou as torna participantes de uma obra que nunca escolheram? É uma expressão genuína de amor ou um intercâmbio disfarçado de emoção? Compartilhe sua opinião nos comentários. O debate está aberto.